meditar na palavra do Senhor, está lá na carta de Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos 5 até os versos 12. Colossenses capítulo 3, os versos 5 ao 12, diz assim a palavra do nosso Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós louvamos o Senhor, porque a Tua palavra é lida, Deus, e o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos aclare, nos ilumine e nos dê, Senhor Deus, entendimento dessa mesma palavra, Pai. Que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que saiamos com o Teu Santo Espírito repleto da Tua palavra e aquilo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas diárias. E que sejamos luz onde quer que estejamos. Fica conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai falar de uma união com Cristo, Cristo glorificado. E depois, adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai falar dos resultados dessa união. Ele vai falar também dessas virtudes que devem ser recomendadas após essa união, que era para permanecer na igreja de Cristo, e também os deveres coletivos, que era para que a família vivesse essa plena união. Então, Paulo ele trata aqui da unidade da igreja e da pureza dessa mesma também. A pureza ela deve ser a característica aqui do povo de Deus e também tão indispensável quanto essa unidade. Todos nós, meus irmãos, em nossas casas nós temos um quartinho onde nós guardamos algumas cacarias velhas, onde nós temos algumas coisas velhas. E de vez em quando, nós entramos lá e damos alguma avaliada, mesmo que seja pouquinha, mas a gente dá uma avaliada e olha, nossa, isso eu não preciso, se eu preciso, isso eu não uso, eu vou usar, enfim. E às vezes a gente sai dali, fecha aquela porta e quando a gente sai, aquelas coisas velhas continuam lá, por muito tempo. E nós sem utilizá-las. Então, o que Paulo quer nos dizer essa noite é para que nós possamos fazer uma autoavaliação em nossas vidas, fazer um balanço em nossas vidas, como era naquelas lojas antigamente. Quando chegava final de ano, elas fechavam as portas por um dia, faziam uma autoavaliação daquilo que tinha sido feito no decorrer do ano, e depois ela se dava conta daquilo que ela podia avançar para o ano seguinte. E assim deve ser com nossas vidas também. Nós devemos avaliar nossas vidas da forma como nós andamos, da forma como nós falamos, da forma como nós agimos, da forma como nós temos reagido, se tem abençoado as pessoas, da forma como nós temos as nossas atitudes diante da sociedade. E isso nos leva a avaliarmos, cada um de nós, sobre essas questões. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente isso, de nós despojarmos aquilo que precisa ser tirado e revestirmos daquilo que precisa ser revestido.
Nós temos tantas coisas em nós que às vezes nós precisamos, como eu falei, das coisas velhas que às vezes a gente guarda, daquilo que a gente quer permanecer em nós. E Paulo ele fala, e vós agora foi criado, né, um novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, nós não devemos mais andar dessa forma. Então, precisamos adotar algumas coisas em nossas vidas e tirar outras. Nós precisamos, né, de revestir-nos de algumas coisas e nos despirmos de outra. É como nós chegarmos em casa, tirarmos uma roupa suja, colocarmos ela no canto e nos vestirmos de uma outra nova. Você vai se sentir melhor, você tomou um banho, se sentiu mais limpo, mais purificado. E isso nos traz alívio, né? Nos traz alegria. Né? E a vida cristã, meus irmãos, ela constantemente ela é de uma ação de nós deixarmos de fazer alguma coisa e partirmos a fazer outras. Isso é constantemente. E isso implica, nas nossas vidas, de nós termos disposição, porque depende de nós também. Uma vez que nós fomos novos homens, nós temos que abandonar a velha criatura. E isso requer esforço da nossa parte. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Devemos também nos arrepender de algumas questões do nosso pecado e colocarmos a nossa confiança em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus e Cristo é tudo para as nossas vidas, essas diferenças, essas divisões, elas acabam. Certamente, elas desaparecem. E as boas qualidades, elas começam a sobressair em nossas vidas. Então, portanto, nós precisamos revestir-nos desse novo homem, segundo Deus criado. Nós precisamos fazer morrer essa natureza pecaminosa, essa natureza que era antes desse novo homem. Então, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nós precisamos abominar o mal, nós precisamos amar o bem. E isso, meus amados irmãos, nós vamos avaliar algumas questões nessa noite aqui que nós precisamos deixar de ser, que nós precisamos ser e nós precisamos deixar de ser. Primeiro, nós vamos avaliar essas questões que nós precisamos deixar de ser. A primeira dela é deixarmos de ser uma pessoa intolerante. A pessoa intolerante é aquela pessoa que ela não admite opinião, ela não admite posição, ela é inflexível, ela é rígida, ela é dura no trato. Tem um homem na Bíblia que se chama Nabal, não sei quantos conhecem, já ouviu a história de Nabal. Ele era um homem rico, tinha uma esposa, Abigail, a sua esposa, né? Tinha filhos, mas ele era duro no trato. Ele era ríspido nas suas palavras. Ninguém podia falar nada com ele, porque com ele era na ignorância. E tem muita gente que age dessa forma. É duro, é polido lá com os de fora, é amável com os de fora, mas com os de casa ele é duro, ele é ríspido, ele não é amável, ele não trata com amor aqueles que estão em volta dele. Nós precisamos aprender a fazer elogios para aqueles que estão em volta de nós. Isso não significa que nós não devemos amar os que são lá de fora, não. Também devemos, mas principalmente os de casa. Nós devemos demonstrar essa atitude de amor, essa questão de elogiarmos. Jesus, ele era agradável em todo o tempo. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, elas saíam amável e cheia de vida. A plenitude nossa, o alvo do nosso cristão, é alcançarmos a plenitude da estatura de Cristo. A marca de Cristo é sempre que as pessoas, quando aproximavam dele, elas saíam mais cheias de alegria e de vida. Então, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos deixar de ser uma pessoa intolerante. Você conhece gente assim, intolerante? Então, nós precisamos deixarmos de ser pessoas intolerantes. Porque quem pode avaliar e olhar as nossas vidas somos nós mesmos. Depende de mim e de você. Não só eu julgar você, ou Deus olhar para você, você precisa parar de ser intolerante, mas você mesmo tem que confrontar com você a palavra de Deus e falar, olha, eu preciso mudar.
Eu já não sou mais aquele velho homem. Essa natureza tem que morrer. Mas tem uma outra coisa também que nós precisamos deixar de ser. É deixarmos de ser uma pessoa pessimista. Tem gente que só olha para a vida pelo lado escuro, né? Com as lentes escuras. Ela só enxerga problema, só vê dificuldades. Ela só conversa sobre tragédia. As pessoas fogem delas, ela afasta as pessoas dela. E quando você encontra com ela, você tem que tomar um eno ou um sorrisal, porque sabe que vai ter problema. Sempre assim. Então, nós precisamos, amados, abrir mão de sermos uma pessoa também pessimista. As pessoas pessimistas, elas só enxergam as coisas pelo lado ruim. Acho que um domingo, não sei se foi o domingo passado, o nosso irmão Jorge, ele falou aqui sobre os 12 espias, né? 10 voltaram de lá pessimistas. 2 deles tinham confiança em Deus, confiaram em Deus. Mas os 10 deles, eles voltaram de lá e falaram, olha, a terra é boa, realmente, o fruto lá é excelente, mas não é para o nosso bico lá o negócio, não. Lá tem gigantes, né? Nós vamos ser como gafanhotos lá, pisoteados. Então, assim, quando a pessoa, ou quando os outros escutam uma pessoa pessimista, geralmente as coisas se dificultam muito mais, muito mais. Lembrei-me aqui de um certo senhor que ele morava na zona rural e ele tinha um único filho. E ele levou o seu filho para ser estudado na cidade. E ele tinha uma das suas especiarias que era fazer um lanche. E era o melhor lanche daquela redondeza ali. E ele montava o seu lanchinho e ia ali na beira da estrada e vendia o seu lanche. E aquilo foi crescendo, ele foi investindo e foi melhorando. E, de repente, ele já estava com uma pequena lanchonete e cresceu e foi investindo. E aquilo lá se tornou um grande comércio para ele. E aí, um belo dia, ele escreve para o filho dele. Fala, filho, olha, as coisas estão tudo muito bem, a gente está indo aqui crescendo, estamos investindo. Ele falou, papai, você é louco. Você não ouve rádio, televisão ou internet, não. Não é tempo para investirmos. O país está numa crise. O pai dele disse, meu filho está na cidade grande, é estudado, é gente sabido. Realmente eu vou ouvir o conselho dele. Parou de investir, os clientes não chegaram mais, as coisas foram caindo até que ele fechou o seu comércio. Então, quando nós ouvimos, ou quando uma pessoa, ela olha pelo lado pessimista da vida, ela não vê nada de bom. E as coisas que são boas, ele ainda acaba se tornando ruim. Então, seja, meu irmão, otimista nas suas visões. Deixe de ser uma pessoa pessimista. Jesus, ele disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu corpo forem bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que em ti há, seja trevas, que grandes trevas serão. Mas também nós não paramos por aí. Mas tem mais uma coisa que nós também precisamos deixarmos de ser, despojarmos de nós. De sermos uma pessoa rancorosa. Tem gente que congela sentimentos mal dentro do seu coração. Tem gente que ela tem aquele sentimento hostil. Ela é uma pessoa que tem um poço de amargura que jorra de dentro do coração dela. É gente de mal com a vida. Ela está sempre resmungando, reclamando de tudo. Nada ela tem satisfação. Ela reclama da família que tem, reclama do carro que tem, da casa que tem, da roupa que veste, da igreja que frequenta. Enfim, ela não tem satisfação com nada. E ainda é uma pessoa infelizmente perturbada. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, 15, que diz que nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminadas. Além de ser uma pessoa perturbada, e uma pessoa perturbada, ela é sem saúde emocional, é espiritual, sem saúde emocional, ela não tem uma vida plena com o Senhor em oração, ela não perdoa,
E a Bíblia fala que nós devemos perdoar. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós seremos perdoados. Se nós não abrirmos, se nós não aflorar o perdão em nosso coração, certamente nós também viveremos refém daqueles que, às vezes, nós não queremos estar próximo. Por isso, também, nós devemos apagar essas memórias amargas, meus amados. Deletar esses arquivos que azedam o nosso coração, que fermentam o ambiente. Nós devemos sepultar essas questões do passado, da amargura. Se você não perdoa, você também não será perdoado. Então, nós devemos deixar de ser também uma pessoa rancorosa. Devemos fazer morrer mais uma dessa natureza em nós, de sermos uma pessoa rancorosa. Tem mais um aqui, eu acho que alguns conhecem. É sermos uma pessoa, deixarmos de ser uma pessoa hipersensível. Tem gente que é melindrosa, né, demais. Para você falar com ela, você tem que pisar em casca de ovos. Tem que escolher as palavras que vai falar com ela, para ela não ficar magoada, para não ficar choramingando pelos cantos, achando que ninguém gosta dela, que ninguém se importa com ela, que ninguém dá oportunidade. Nós temos que parar com essa mania de sermos coitadinhos e encarar a vida como o Senhor nos chamou. Nós temos que assumir o nosso papel, meus irmãos, tanto na escola, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós temos que ser sensível, não hipersensível, mas nós temos que ser sensível ao toque do Espírito Santo em nossas vidas. Porque você é uma pessoa especial para Deus, você tem valor para Deus. O Senhor já escreveu o seu nome lá no livro da vida. Você é filho de Deus, você é uma ovelha de Cristo, é um santuário do Espírito Santo, é a menina dos olhos de Deus, é a herança de Deus, é a delícia de Deus. Para de olhar para a vida com os olhos da carne. Olha para a vida com os olhos que Deus tem aberto pela fé em você. Enxergue por esse lado. Saia da caverna, deixa de viver encolhido nessa situação. A hipersensibilidade, ela tem outro nome, orgulho. Quando nós não quebramos esse orgulho que há em nós, também nós deixamos de viver esse novo homem, segundo a vontade de Deus, de nos revestirmos desse novo homem, de nos revestirmos e de nos despojar dessas coisas. O rei Davi, ou o rei Saul, quando ele soube lá que Davi, naquela música que eles cantavam na época, que Davi, o Saul matou 10 milhares, e Davi matou milhares e milhares, além de Saul. E o rei Davi, ele foi honrado mais do que Saul. E isso perturbou o coração de Saul, causou hipersensibilidade no coração dele. E nós também, às vezes, temos essa circunstância. Nós, às vezes, choramos com quem chora, mas temos a dificuldade de nos alegrar com aqueles que estão alegres, porque nos sentimos menos honrados, sentimos menos privilegiados. Mas que Deus nos ajude a despojar dessa hipersensibilidade. Mas também tem mais uma outra característica que nós devemos avaliar também, e nos despirmos dela, que é de sermos uma pessoa incrédula. Tem tanta gente incrédula, que não acredita, por mais às vezes que está ali e fala, eu confio, eu creio e tal, em Deus, mas ela ainda fala, eu acho que isso é muito difícil para Deus. Ela aposta no fracasso em todas as circunstâncias. Isso é impossível de acontecer, os tempos de milagres já acabou, não tem mais. Deus não age mais assim hoje, não. Nós não podemos mais esperar essa intervenção de Deus. Oração? Essa oração não pode mudar mais nada. Mas Jesus, ele disse, não temas, crê somente. Creia somente. Tudo é possível àquele que crê.
Se crês, vocês verão a glória de Deus. Nós precisamos de ter um coração mais confiante em Deus. Nós precisamos de ter um coração que descansa mais no Senhor. Vivemos em dias onde a ansiedade ela tem tomado conta do povo, porque nós queremos as coisas para ontem. Entramos aí no drive-thru espiritual, fazemos nosso pedido, já saímos ali querendo receber a bênção do Senhor. E as coisas, nós sabemos que não funcionam assim. Deus primeiro prepara nosso coração. Deus nos dá primeiro essa confiança, esse cuidado de nos prepararmos primeiro, para depois nos atribuir com a recompensa. Hebreus capítulo 6, 11, 6 vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porquanto aquele que se aproxima dele, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então você tem buscado a Deus, crendo que realmente ele existe? Então você pode assim viver, fortalecendo a sua fé. E nós só conseguimos fortalecer a nossa fé quando nós estamos buscando na palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir qualquer baboseira aí de fora? Não, a palavra de Deus. É isso que vai fazer com que nós sejamos mais firmados, mais confiantes em Deus. E o salmista também vai dizer para nós: provai e vede que o Senhor é bom. É experimentando desse Deus. Porque quando nós deixamos de acreditar, deixamos de confiar, certamente nós não vamos ter esse cuidado de experimentar do Senhor. Eu posso dar várias características de alguma coisa que eu experimentar aqui. É doce, é salgado, mas se você não experimentar você não vai ter essa experiência de degustar do Senhor. Então o Senhor nos convida a provar e ver que eu sou bom. Experimenta de Deus. Mas tem uma última coisa também, que nós devemos despojarmos também, nós devemos nos despir dela, nós devemos deixar de ser, que é deixar de ser uma pessoa descomprometida com Deus e com a igreja. Nós precisamos de deixar de ser um crente turista, porque tem gente que só vem na igreja em eventos especiais, só busca a Deus nos momentos de festejar, ou de um momento que ele está precisando, um momento de evento especial, que seja um culto de Natal, um culto de ano, na Páscoa, ou quando algum amigo vai ser batizado, aí ele está ali na igreja. E Deus não nos quer dessa forma. Deus não nos quer em cima do muro. Ele nos quer completo. Ele nos quer por inteiro. E tem uma outra coisa também. Tem crente que gosta de ser fiscal da vida alheia. E esse crente que é fiscal aqui é aquele que ele possui um problema e ele transfere esse problema para outra pessoa, porque ele não consegue resolver nele esse problema, e ele confronta esse problema na outra pessoa. Nós precisamos, meus amados irmãos, olhar para a nossa vida, tirar a trave que está no nosso olho primeiro, para depois nós tirarmos ou enxergarmos o cisco que está no nosso irmão, no olho do nosso irmão. Nós precisamos deixar de ser um crente que vem na igreja só para o desencargo de consciência. No decorrer da semana, nós não temos compromisso nenhum com Deus. Nós não viemos aqui para orar, nós não sabemos se tem alguém precisando de alguma coisa, simplesmente no domingo, leva a Bíblia, deixo lá em casa, quando é no próximo domingo, eu falo: onde é que está a minha Bíblia que eu deixei domingo passado? Também nós devemos deixar de ser um crente sem intimidade com a palavra de Deus. Nós sabemos, às vezes, a escalação do time de futebol na ponta da língua. Mas se nós perguntarmos aqui, às vezes o pastor fala: abre lá no livro de Tito, o irmão vai lá e... acho que não tem nem Tito aqui na minha Bíblia, né? Precisamos de ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos de deixar também de ser um crente carnal.
É um crente impuro, que vive rebuscando lixo na internet, que vive com os olhos empapuçados de impureza, com o coração cheio de lascívia. Deixa de viver na prática do pecado. Porque a Bíblia fala que aquele que vive pecando, ele jamais viu a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos de despojar dessas coisas, como nós falamos aqui, de sermos uma pessoa intolerante, uma pessoa pessimista, uma pessoa rancorosa, uma pessoa hipersensível, uma pessoa incrédula, uma pessoa descomprometida com Deus e com a igreja. Uma vez que nós esvaziamos disso, que a lei da física ela fala que dois corpos, ela não ocupa o mesmo espaço ou o mesmo tempo, né? Então nós precisamos de esvaziar de um primeiro para nós podermos enchermos do outro. E aqui nós vamos, como diz o versículo 2, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, o que é que nós precisamos revestir-nos? O que é que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você é cheia do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é uma ordem, não é opção, não, é uma ordem de Deus. Não é uma recomendação, é um mandamento, nós sermos cheios do Espírito Santo. Você não ser cheio é pecado. O apóstolo diz que não vos embriagueis, lá em Efésios capítulo 5, verso 8, não vos embriagueis com vinho, o qual não há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui há uma semelhança e um contraste. A semelhança é uma pessoa bêbada que, sob o efeito do álcool, ela perde o controle da sua sensibilidade e ela perde a inibição. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o controle do Espírito e ela recebe poder. Lembra lá em Atos, quando ele fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a semelhança, e o contraste aqui que nós vimos, o vinho ele produz dissolução, o Espírito Santo, ele nos dá domínio próprio. O vinho ele traz vergonha, o enchimento do Espírito ele traz alegria e honra. O vinho ele é depressivo, e o enchimento do Espírito ele é estimulante à adoração, à comunhão, à gratidão e ao serviço ao Senhor. Portanto, meus irmãos, você é uma pessoa cheia do Espírito? Há poder na sua vida? Você tem usado desse poder que é derramado sobre você? Você vive em santidade? A graça em suas palavras? A paixão pelos perdidos no seu coração? Mas também há uma outra questão que nós precisamos ser também. Sermos uma pessoa alegre. Tem cristão que parece que chupou limão. Uma cara fechada o tempo inteiro, não tem alegria no coração dele em nada. E a palavra do Senhor fala para nós, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Provérbios 17, 15, 13, Provérbios 15, 17, 22, fala, o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Uma pessoa alegre, ela atrai pessoas para ela, mas uma pessoa ranzinza, ela afasta. Ninguém deve ficar perto de ninguém que é chato, que é orgulhoso, que é cara fechada. Tem gente que vive reclamando, sempre, nunca está satisfeito. Ai, dói aqui, não está bom ali. As coisas não estão como eu queria. Está muito difícil. Sabe, meu irmão, você merece um troféu a suportar ou aguentar o mau humor da sua esposa. Você também, minha amada. Você também merece um troféu por aguentar todas as murmurações, né, do seu amado. Jesus, meus irmãos, ele falou que o reino dele é a alegria. A nossa alegria ela não deve estar baseada
em circunstâncias alguma, ou falta de alguma coisa, ou abundância de outras. A alegria nossa, ela consiste em uma pessoa, que é Jesus. E existe duas questões aí, de estarmos alegres e de sermos alegres. Você pode estar alegre em alguma circunstância, ou seja, a alegria é estar alegre, pode ser uma alegria circunstancial, mas ser alegre é uma alegria permanente, é a essência. Nós, às vezes, podemos estar passando por uma enfermidade, nós não estamos alegres naquele momento, mas nós somos alegres. Podemos estar passando pela dor do luto, naquele momento, nós não estamos alegres, mas nós somos uma pessoa alegre. Portanto, a alegria, o reino de Deus, meus amados irmãos, é alegria. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria vai ser o clima eterno lá no céu para nós. Mas também nós podemos desfrutar dela aqui. Alegrai-vos, porque é a ordem que o Senhor nos dá. Mais uma outra característica que nós devemos também adotar em nós é sermos uma pessoa amorosa. Os discípulos de Jesus aqui, eles não são conhecidos no mundo por serem reformados, por serem pentecostais, neopentecostais, nem carismáticos. Eles foram reconhecidos pelo amor. E Jesus, ele disse lá em João 13, 34, 35, ele vai falar: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele vai falar que nisto serão conhecidos, se tiverdes amor uns aos outros. O apóstolo Paulo diz que, em Colossenses capítulo 3, verso 14, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. O homem ama, mas só Deus é amor. A essência de Deus é ser amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Os dois maiores mandamentos da palavra de Deus estão relacionados ao amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E você, meu irmão, tem demonstrado esse amor? Na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com seus irmãos? Você tem verbalizado o quanto você os ama? Porque tem gente que deixa para falar que amou quando está no funeral. Ah, o quanto eu amava ele, né? O quanto eu amava, né? A oportunidade, a hora é agora, de você poder manifestar o seu amor por aquele que está do seu lado. João, ele diz para nós: filhinhos, não amemos de fato, não amemos só de palavras, né, mas de fato e de verdade. Ame, pois, de verdade, porque você tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, meus irmãos. Mas tem mais uma característica aqui, que nós devemos revestir-nos dela também, é de sermos uma pessoa generosa. A palavra de Deus vai falar para nós que a alma generosa, ela prosperará. O princípio aqui de Deus é dar para você receber. Como que nós devemos dar? A palavra vai falar: dar-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que tiverdes medido, também vos serão medido. Dar aqui não é dar para receber, como barganha, mas é princípio bíblico aqui. O princípio bíblico aqui, ele é correto. A motivação aqui, ela deve ser santa. Nós não simplesmente devemos tomar, olha, eu vou dar porque eu vou receber bastante, né? Como a teologia da prosperidade que prega por aí. Olha, dá tudo que você tem, que você receberá em dobro. Não é assim. A Bíblia fala que o princípio aqui ele deve ser correto. E a motivação
tem que ser santa. É o desejo de dar sem ter o tempo de receber. O dinheiro, ele é uma semente que você semeia e um dia você colhe muito mais do que você semeou. Quem semeia com fartura, vai colher com abundância. Você já tem experimentado dessa generosidade de Deus em sua vida? Nós temos a síndrome do dono, né, de achar que tudo é nosso. Mas tudo aquilo que Deus pôs na sua mão é para você usar para você, mas para abençoar aquele que está do seu lado também. Então, portanto, a semente que nós comemos, essa não vai frutificar, não. Mas é aquela que você semeia. Essa sim vai frutificar. Então, portanto, meus irmãos, não viva uma vida de acumular só para você, porque a traça e a ferrugem, ela corrói, ladrões roubam. Tenha um coração generoso, um coração de partilhar, de dividir, de dar. E por último aqui nós temos também mais uma última questão que nós precisamos adotar e sermos também. É sermos uma pessoa comprometida com a oração e com a palavra de Deus. E esses são os meios de graça que Deus proporciona para nós vivermos em intimidade com Ele, para nós podermos ter plena comunhão com o Senhor. Se nós não lermos a palavra de Deus, como que nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? Se nós não orarmos, como nós vamos escutar a voz de Deus nos direcionando da melhor forma de andarmos nesse mundo? Faça um compromisso com Deus, seja um crente que ore, que leia a palavra de Deus. Aqui nas quartas-feiras, aproveitando, nós temos momentos valorosos, onde nós passamos com os nossos irmãos, onde aprendemos da palavra de Deus, onde nós partilhamos as nossas alegrias e as nossas dificuldades, e certamente Deus tem derramado porção generosa sobre as nossas vidas. Certamente. Venha participar conosco. Você que pode, esteja conosco. É um privilégio podermos partilhar desses momentos. Daniel, quando ele orou no capítulo 2, Deus livrou os sábios da Babilônia. Quando ele orou no capítulo 6, Deus fechou a boca dos leões. Daniel, quando ele orou no capítulo 9 também, Deus mandou um anjo voar para lhe trazer a notícia de que ele era muito amado no céu. A igreja primitiva, ela orou e o Espírito foi derramado. A igreja orou e as portas das prisões se abriram. A igreja orou e o Evangelho se espalhou com poder. E você tem orado, irmão? Tem experimentado desse poder de Deus em sua vida? Experimente. Você vai gostar, como o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Desligue a sua TV, desligue, desconecte um pouco do seu celular e venha para cá, porque Deus tem pão quente que desce do céu para nós aqui. Deixe saturar sua alma com lixo virtual, meus irmãos. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Dedique-se o seu coração a ler a palavra de Deus, a meditar, a viver e a ensinar essa palavra a outras pessoas. Dê Bíblias de presente, doe. Seja um aluno aqui frequente da EBD, onde nós aprendemos bastante. Evangelize, discipule alguém. Não enterre esse tesouro que Deus colocou em você, não, que é a palavra de Deus. Multiplica ele. Você é um servo escolhido de Deus. Deus não simplesmente nos escolheu para nós ficarmos sentadinhos nesse banco, ouvirmos e guardar tudo dentro do nosso coração para nós mesmos, sendo um cristão egoísta. Deus, ele nos deu a oportunidade de podermos abrir as nossas bocas e falar daquilo que Ele transformou a cada um de nós. Então, seja um cristão comprometido com a vontade de Deus. E para nós concluirmos, que verdadeiramente, meus amados, nós possamos deixar essas coisas velhas para trás e seguir para as que estão adiante de nós. E assim podemos revestir-nos desse novo homem para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos ajude
a tirar aquilo que precisa ser tirado das nossas vidas, a despojar dessas coisas velhas e a revestirmos e adotar as coisas novas que Ele tem para nós. Amém, queridos? Nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus.